Eu queria te perguntar justamente isso, na questão do puzzle, qual foi a preocupação no nível de dificuldade? Porque, tipo assim, aquele puzzle da mansão das horas, né? Que você tem que hora, minuto, segundo. Aquilo lá, pra galera que joga videogame com frequência, você consegue pegar rapidamente. Mas eu consigo ver muita gente travando nesse já, Total. né? Então como é que foi pra isso pra você? E assim, eu acredito que a Dumativa também deve ter tido uns feedbacks sobre isso, pra não deixar o jogo pra galera não ficar frustrada e dropar, Difícil sabe? demais. Tipo The Witness. A gente tem... Isso é engraçado, tem uns clipes muito engraçados, assim. A gente tem alguns fail-safes em relação a enigmas difíceis. Porque é um jogo que tem puzzles difíceis. Ele não é um jogo que tem puzzles impossíveis. Os puzzles mais complexos, eles são opcionais, né? Tem um setor de jogo Samuel, que é meio ARG, assim. Você tem que acessar os arquivos do jogo e achar coisas escondidas dentro dele. Mas esses são completamente opcionais, se você quiser descobrir mais uns tweets da história, assim. Mas não é nada que você precise zerar. Esse puzzle da mansão, especificamente, ele é o primeiro puzzle do jogo. E, por consequência, foi o que a gente mais testou e o que a gente mais mudou nesses últimos 4 anos de desenvolvimento. Então, a gente teve muitos testes com ele. E ele era bem mais difícil quando ele foi concebido, assim. Era muito mais sobre você interpretar o diário que tinha na mansão lá, sobre o surgimento dos assombrados e tal. E você tinha que observar o ambiente, interpretar o que ele tinha escrito e bater as informações. Só que, nos testes, a gente percebeu que as pessoas não estavam acostumadas a tentar achar informações no ambiente. Elas estavam procurando... eu sei que tenho que achar um horário, vou procurar números. E é o natural, porque é isso que o videogame ensina pra gente, né? Então a gente foi adaptando e convertendo um pouco da história e deixando, né? Tem um símbolozinho aqui, esse mesmo símbolo aparece aqui, então você tem uma clara conexão que se a tranca tem esse símbolo desenhado e esse documento tem esse símbolo desenhado, significa que parte da resposta tá aqui, você só tem que prestar atenção. E a gente foi desenvolvendo cada vez mais. Mas, mesmo com essas indicações maiores que a gente deu, a gente propositalmente deixou o primeiro puzzle ser brute forceável para caso a pessoa esteja quase resolvendo, mas ela não resolveu por completo, e ela tá de saco cheio, ela pode chutar o último número e seguir em frente. Só botando todo de 0 a 9. Exato. Ela achou 2 de 3 informações, ela chuta a terceira, abre a tranca e segue em frente. Porque se ela quiser ver o que mais o jogo tem a oferecer e ficar interessado no resto da história, eventualmente talvez ela possa até voltar depois e tentar entender o puzzle que ela pulou. A gente tem alguns desses puzzles, os puzzles mais difíceis do jogo, da linha principal do jogo, a maioria deles são brute forceáveis a partir de um certo ponto. Então você pode decifrar 2/3 de um puzzle, tem uma caixinha ali no cemitério também, que é um dos puzzles mais difíceis, que envolve você analisar umas estátuas e interpretar um poema. Se você resolver 2 de 3, já é o suficiente, porque aí você pode pegar o terceiro e chutar o símbolo. A gente deixa isso de propósito, justamente pra não deixar pessoas muito frustradas. E quem gosta de puzzle, por exemplo, eu sei que mesmo podendo chutar, eu iria lá tentar resolver o puzzle, porque eu gosto da satisfação de entender a resposta. Mas tem pessoas a maioria das pessoas, elas querem o óbvio, né? Elas querem concluir o jogo e querem terminar e sentir, ver os créditos subindo e concluir essa história. Então, os puzzles, eles são feitos de uma maneira que essas pessoas também podem só seguir em frente e não ficar se torturando, tentando entender onde que elas erraram. E uma coisa que eu não sabia, né? Mas vendo tantas gameplays e tantos testes, as pessoas adoram chutar. E muito mais gente acerta do que você imagina, assim. Tem um clipe muito engraçado. Tem um clipe muito engraçado do Guto no Twitter, que ele chegou no subsolo, assim, e aí tem aqueles painéis numéricos de 9 números. Sim. E, mano, é uma chance de, sei lá, em 300 milhões. Ele chegou, eu vou abrir esse aqui. Ele botou os 5 dígitos exatos e abriu a porta no chute. Não, esse aí, eu até tava falando a gente Não, eu falei que era mais porque são 5 dígitos, mas a ordem tanto faz. Isso, né? E aí a gente olhou ali, porque a gente, na hora que a gente olhou, falou, são esses dígitos, mas deve ter uma ordem. Mas aí falou, vamos apertar, foda-se e abriu. A primeira tentativa foi... E aí eu falei, não é possível que tinha uma ordem que você imagina... Mas tinha ordem? Não, sem ordem. Tá. Imagina quantas possibilidades tem em 5 números combinados que pode dar e você acertou apertando. Não é possível. E não era, na verdade. Você só botar lá e você conseguia entrar, né? Mas o... 986 mil possibilidades? Que isso, é isso? Alguém falando é tipo aqui. isso, é tipo isso. Tipo isso mesmo? E ele acertou, tipo, na segunda tentativa, assim. Não é o que vocês abriram, porque se vocês abriram, vocês pegaram o cartãozinho. Aí ele realmente foi numa outra e chutou aleatoriamente
exatamente acertou, assim. E aí, cara, esse é um ponto interessante. Quebra o gameplay? Não, Isso? não. Tem alguma coisa que pode acontecer que quebra? Isso é uma coisa que é muito engraçada, inclusive na percepção das pessoas, assim, quando alguém chuta um puzzle ou resolve de uma maneira meio inesperada, as pessoas falam, não, o Selbit vai ficar maluco. Eu falo, não, eu acho isso legal pra caralho. Por exemplo, um spoiler da primeira parte do jogo, se você não quiser saber, eu recomendo mutar, mas é a área do tutorial ali, o primeiro puzzle. O símbolo que você resolve do primeiro puzzle é o mesmo símbolo que tá no menu. Aham, sim. Então, existem várias maneiras de você resolver. Uma delas é, se você chegar na tranca, você reconhecer que aquele é o símbolo do menu, você pode voltar pro menu, tirar um print do menu, entrar no jogo e resolver assim. Você pula toda a investigação da mansão. Isso não é um erro, isso é proposital. A maioria dos puzzles do jogo podem ser resolvidos de, 2, 3 jeitos diferentes. Alguns puzzles, inclusive, podem ser resolvidos na cagada, como eu mencionei. Especialmente o labirinto ali, a gente propositalmente deixou as pessoas poderem, sem querer, resolver ele e parar numa área completamente nova, sem entender muito bem como foi parar lá, e depois só entender o que ela fez. Esse sentimento de descoberta, de resolver um puzzle na cagada e depois entender, também faz parte da experiência de investigação, eu acho. Que é muito essa coisa de experimentar e descobrir. Então, todas essas pessoas que resolvem na sorte, a gente fez pra poder resolver na sorte mesmo, não foi? Porque se a gente quisesse deixar impossível de chutar, tem vários jeitos de fazer isso. Sim. Tem como você só resetar toda a senha e fazer o negócio sair pra ser chato pra cacete, toda vez você tem que testar de novo, ou aumentar a senha em 2, 3 dígitos. Tem muitos jeitos de você prevenir coisas de brute force. A gente deixa de propósito, porque eu acho que faz parte da graça você poder se surpreender e depois entender o porquê aquilo aconteceu. Uma coisa que eu percebi do jogo, cara, é que vocês, mesmo que os puzzles não são tão difíceis, vocês fizeram os puzzles que instigam esse uso de coisas externas. Você tirar foto, às vezes, usar a calculadora, essas coisas externas, né? Que é muito legal. E tudo isso você poderia resolver dentro do jogo, né? Botando mecânicas dentro do jogo que não façam o jogador usar essas mecânicas fora do jogo. Só que faz parte do jogo, né? Você usar internamente. Isso foi um ponto que vocês pensaram? Se a gente... Por exemplo, o modo detetive, ele tira várias dessas mecânicas, né? Mapa e tal, você não teria eles. As anotações que você pega, que são tão importantes, se você voltar e ver, você teria que tirar print e tal. Exato. Como que foi o momento de balancear esse pensamento? Esse foi uma visão muito pessoal minha, assim, para definir esses pontos. Tudo que tá escrito ou tá estruturado é como eu gostaria de jogar um videogame. Então, assim, por exemplo, Outer Wilds, ele tem aquele diário lá que vai anotando todas as informações que você chega no planeta, ele te fala, tararau. Eu não usei aquilo em nenhum momento. Eu peguei um caderninho e eu fui anotando as coisas eu mesmo. E eu achei muito mais divertido jogar assim, porque o que eu achava relevante eu anotava, e às vezes passava por mim batido uma coisa que era super importante e eu não sabia na hora. E aí, quando eu reanalisava o que eu tinha deixado passar, eu ficava tipo, caralho, eu não fazia a menor ideia de quão importante isso era. E esses pequenos momentos de descoberta que eu tive por causa do jeito, da limitação que eu impus em mim mesmo, interessante isso. também é uma ideia que, pô, você, se quiser, você pode desligar o mapa mental no jogo. Assim como, se você botar no modo normal e nunca abrir o mapa mental, você também, tecnicamente, não tá usando ele. Mas essas dificuldades iniciais é quase uma sugestão.